Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos, hoje é no domingo pela manhã, para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos, nestas semanas, num total de 13, das quais hoje é a nossa 8ª aula, restando, portanto, ainda mais 5 aulas. Nós estamos estudando e meditando na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu convido os irmãos para curvarem suas cabeças, tanto você que está assistindo, que está participando, como você que vai participar. O meu desejo é que seja uma bênção aos seus corações, como já tem sido ao meu coração esse privilégio de poder gastar tempo estudando e meditando na palavra de Deus. Bendito Deus, estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, movidos por Ti, para nos sintonizarmos e juntos sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito na Tua palavra. Ilumina as nossas mentes, nos dá, Pai, a compreensão e permita que os Teus servos que vão ouvir esta aula possam também perceberem a clareza que o Senhor traz para nós na sua palavra e desta forma que este entendimento promova a transformação da nossa vida à luz do Senhor Jesus Cristo e também que nós nos tornemos instrumentos mais eficazes neste processo de resgate que o Senhor tem feito. E toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Então hoje nós vamos ver o restante do capítulo 5 de Romanos. E eu peço aos irmãos que vocês tenham aí bem de maneira fácil o texto aberto, porque nós vamos ver os versículos hoje, para que aquilo que foi visto a semana passada, tenha sentido e seja ligado com aquilo que nós vamos ver hoje durante a nossa aula, quando nós vamos nos concentrar dos versos 12 a 21, visto que na semana passada nós fomos só até o versículo 5, e então eu vou dar para os irmãos de 6 a 11 na introdução e vamos para o 12 a 21, ok? Muito bem. Então, nos versos 1 e 2 estão os 3 efeitos da justificação pela fé, que é paz com Deus, acesso à graça e o gloriar na glória de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, o primeiro, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O segundo, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Este é o terceiro efeito da justificação. Mas Paulo, no versículo 3 a 5, ele continua dizendo, e não somente isto, é como se ele estivesse dizendo, olha, tem mais, além destes efeitos espirituais, nós temos mais efeitos, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Ou seja, a justificação também tem efeitos práticos. Ela nos capacita a enfrentar as provas, os problemas e as aflições da vida. Isso nos traz uma grande esperança. E isto, então, nos leva ao próximo assunto que começamos na semana passada, dentro dessa primeira porção, que vai de versos 1
a 11, que é os versos 6 a 8, a prova do amor de Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esta porção, de 6 a 8, faz parte de uma porção maior, que vai até o versículo 11, começado no versículo 1. E então, desta maneira, encerra perdão. Então, versos de 6 a 8 faz parte, e depois de 9 a 11 vai encerrar essa primeira parte aqui. Então, Paulo escreve aqui que o amor de Deus, que Paulo descreve aqui o amor de Deus. Agora, nota o detalhe. Não o nosso amor por ele, mas o seu amor por nós. Na nossa salvação, nossa segurança não depende do nosso amor por ele. É o amor dele por nós que conta, e é isto que Paulo desenvolve nesses versículos de 6 a 8, trazendo um argumento que é muito conhecido nosso, quando ele diz, né, dificilmente alguém morreria por um justo. O justo é aquele que praticava a lei. O fariseu, o escriba, eles se tinham por justos quando os demais e aqueles que não faziam parte daqueles rituais do templo e do judaísmo eram considerados injustos e eles eram separados da comunidade de Israel. E então, Paulo começa a refletir, mesmo alguém que cumpriu a lei, mesmo alguém que supostamente faz tudo certinho, isto de novo para os fariseus, ele diz, dificilmente alguém morreria no lugar dessa pessoa, mesmo com essa performance. Mas ele continua dizendo, pois poderá ser, no versículo 7, que pelo bom alguém se anime a morrer. Quem é o bom? O bom é o justo, que pratica a lei e todos os rituais do judaísmo, mas ele faz coisas boas. Ele vive para a comunidade, e isso não era algo comum para eles. Então Paulo disse, mesmo que você acrescentasse, desse um tempero maior ao justo, ele diz, poderia ser. Então lá, dificilmente, mas aqui, poderia ser. E então Paulo surpreende no seu raciocínio, quando ele diz, porém, ao contrário, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, pecadores. Irmãos, isso aqui é de uma profundidade que só a graça de Deus para nós podermos entender e aplicar, porque esta é a grande esperança. Lembra das últimas 2 aulas? Deus não apostou que após a conversão nós seríamos boa gente. Não, ele morreu por pecadores que continuariam pecadores. Portanto, é algo impossível que a mente humana possa captar. Cristo morreu por nós. Por isso, ele não está falando do meu amor por ele. É muito enfatizado isso no meio do evangelho, né? E desafios, apelos são feitos para que nós demonstremos amor por Deus e vivamos um amor por Deus. Mas nós não conseguimos fazer isto, irmãos, até que tenhamos e nos debrucemos a palavra e entendamos pela iluminação do Espírito esta extensão do amor de Deus por nós. Porque quanto mais entendermos o seu amor por nós, isto nos levará a amar ao Senhor.
Portanto, não tem fórmula, não adianta fazer apelo, não adianta constranger o povo, não adianta pressionar o povo. Você tem que amar mais a Deus, você não ama tanto a Deus. Por que fazemos isto, mesmo sabendo que ao longo dos tempos, pouco resultado nós conseguimos? O fato está aqui. O apóstolo Paulo tinha um amor profundo pelo Senhor, ao ponto de, como um dos apóstolos e os outros, darem suas vidas por Jesus. Sabe por quê? Porque isso não ia fazer diferença no reino. Isso não ia fazer diferença na eternidade, dar a vida por Jesus. Mas era um constrangimento, né? O amor de Cristo nos constrange. Porque Ele me amou de maneira que, à medida que eu reflito e aplico, naturalmente, consequentemente, me leva a amar mais o Senhor. Novamente, mais um detalhe, definitivamente, não é salvação pelas obras. E o verso 6 inicia forte. Veja o verso 6, né? No devido tempo, eu estou aqui, um minutinho aqui. Não, aqui. Ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelo ímpio. O que significa no devido tempo? Isso traz algumas implicações para nós. Por que no devido tempo? A reflexão é, por que Cristo não veio logo após a queda? Por que Cristo não veio logo após a queda? Irmãos, por que o Messias não era Abel? Porque o texto disse, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo. Cristo disse muitas vezes para os seus discípulos, ainda não é chegada a minha hora. E de uma maneira parcialmente equivocada, nós entendemos que Jesus dizia que ainda não era a hora dele morrer, contando a sua vida. Mas quando nós entendemos à luz de Romanos, nós entendemos que ele estava dizendo para os seus discípulos que não era o tempo planejado para o Pai, para que ele fizesse aquilo que ele veio fazer. Não é chegada a minha hora. A minha hora não dizia respeito só ao tempo de quando ele nasceu até o dia da sua morte. Era desde quando Adão pecou, para toda a eternidade passada, desde que o Senhor planejou. Cristo não morreu, a razão está aqui, porque quando ainda éramos fracos, ou seja, 4.000 anos de história, era o tempo que Deus entendia necessário para configurar a fraqueza do homem. Mesmo assim, até hoje o homem não entende que é fraco e que ele é incapaz. Por isso é muito triste quando nós colocamos sobre o homem este mérito de que ele creu no Senhor, porque havia algo dentro dele restante da sua queda, e essa era a parte dele de crer, né? O Senhor está dizendo que todo o tempo, desde Adão até Cristo, era para deixar claro, cristalino, transparente, de que o homem era fraco. 4.000 anos, civilizações subiram a poder, civilizações caíram, o homem só se afundou no pecado. Então, no devido tempo, tendo sido esclarecido isto, Cristo veio. Mais uma vez, amados irmãos, a obra de Cristo tem sido ofuscada na pregação, quando nós não ajudamos o homem a entender a profundidade do seu pecado. Deus preparou uma história longa para que nós tivéssemos relatos todo o Velho Testamento, mas a história geral do mundo, toda a crueldade dos assírios,
toda a crueldade dos babilônios, toda a crueldade dos egípcios, remontando a 4.000 anos antes de Cristo, para mostrar que o homem era fraco, totalmente dominado pelo pecado, porque este homem era morto espiritualmente. Então a nossa salvação foi algo planejado, não foi de improviso, foi desde os tempos da eternidade, quando éramos fracos. O amor de Deus é imutável e eterno. Em Mateus 21:33, eu não vou ler, está aqui no texto, você pode ler durante a semana, ao ouvir de novo a passagem, né? Mas, porque vai tomar o nosso tempo aqui, ele contou uma parábola muito importante em Mateus 21:33, que é a parábola da vinha. Quando um homem, dono de uma casa, plantou uma vinha, ele cercou essa vinha, ele edificou uma torre, então ele arrendou a uns lavradores. Ele foi embora e no devido tempo ele mandou servos para ir buscar o resultado, aquilo que era para ser recebido como resultado do arrendamento. E eles mataram uns, judiaram de outros, e depois ele mandou outros servos e mataram estes servos. E por fim, ele disse: eu vou mandar o meu filho. Quem sabe então eles vão respeitar, porque é meu filho. E ao contrário disto, quando os lavradores viram o filho, eles disseram: este é o herdeiro, vamos matá-lo e vamos ficar definitivamente com a propriedade, com a posse da vinha. É isso que está no texto de 21-33. Não é das parábolas mais conhecidas do Senhor, mas é uma parábola fundamental, quando Cristo conta para nós a história da humanidade, mostrando a fraqueza. Era e é a história do Velho Testamento, depois de o Senhor criar o homem e o homem ter se perdido. Lá, falando da nação, ele criou a nação através de Isaac. Tem um salmo que fala sobre isso, que ele deu uma vinha, esta vinha foi para o Egito e depois ele resgatou. Então ele enviou Moisés e Arão, os profetas. Ele enviou os profetas do Velho Testamento todos e, por fim, enviou o seu próprio Filho amado. Parte da parábola era a história do povo de Israel e parte da parábola era uma antecipação profética da morte do Senhor, quando os lavradores, que eram os próprios judeus, fariseus, os rabinos, os líderes de Israel, eram os lavradores maus que tomariam posse ao matar o herdeiro. Eles estavam cumprindo profecias e estavam caminhando naquela parábola que o Senhor tinha contado para os seus discípulos. E então, isso nos leva aos versículos 9-11. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Irmãos, eu queria ter a capacidade de poder mostrar para vocês com precisão essa forma literária do apóstolo Paulo. Irmãos, Paulo tinha tanta coisa no coração, de que ele precisava de uma rodinha na mão, porque à medida que ele escrevia, ele ia escrevendo, antes de completar o pensamento, ele dizia: mas ainda, tem mais um pouquinho, e ele então começava uma outra vereda com outros detalhes, e ele, em vez de completar o pensamento, ele voltava e dando mais informações. 2, 3 parágrafos, Paulo dizia tudo, diria tudo. A justificação é somente pela fé. Deus fez tudo, nós não fizemos nada. Vamos passar para frente. Mas o homem vai resmungar, o homem vai espernear. Então Paulo tinha que detalhar. Ele ia e voltava, mas a sua mente não se perdia. Ele ia num crescente. E nós vamos ver isso hoje. Vai parecer enfadonho para você,
mas eu espero que você trabalhe lá em casa, releia e veja os detalhes, porque este texto, irmãos, é muito, muito, muito profundo e vital para o nosso entendimento. Objetivo? Encher a sua mente de informações? Para que você saiba mais coisas da Bíblia? Não. Lembra? Porque isto vai nos fazer, vai nos levar a amar mais o nosso Deus, como os apóstolos amaram ao ponto de darem suas vidas. Eu não venho aqui, nestes anos, irmãos, trazer meras informações para vocês. Informações você encontra na internet. Informações você encontra nos livros. Pode ler. Mas não é isto. Não é isto. É porque à medida que nós chegamos para a Escritura, gastamos tempo e nos debruçamos. Tem sido semanas, em parte de alegria para mim, em parte de agonia, porque na primeira aula eu disse para vocês, coisa de 10 anos, nós temos 13 aulas. Eu não sei se você está entendendo o que significa 10 anos, porque toda semana eu corto um punhado aqui. Eu corto um punhado, porque senão a gente vai a passo de tartaruga, não é? Mas então, qual é o objetivo? Nos levar a amar mais o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, não constrangidos por um homem, mas constrangidos pela palavra de Deus, que nos revela de maneira clara o amor do nosso Deus por nós. E quão miseráveis éramos e continuamos sendo. Mas agora, salvos por Jesus, com direito a uma herança eterna, de viver toda a eternidade com o Senhor. No verso 9, primeiramente nós precisamos nos atentar à palavra salvos aqui. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Convém lembrar que o termo salvos no Novo Testamento se refere a 3 tempos diferentes. Eu só vou passar para você, porque essa parte você já conhece, para a gente poder entrar nos versículos 12. Comigo? Temos sido salvos, sendo, pois, justificados, temos paz com Deus. Se refere à justificação em que somos salvos da culpa do pecado. Isto aconteceu no passado. Algumas vezes dentro da Bíblia, ele vai dizer que nós fomos salvos, temos sido salvos, isto é no passado. Outro uso da palavra salvos é que nós estamos sendo salvos. Nós estamos salvos, sendo salvos do poder do pecado, que é a nossa santificação, o presente. Diariamente, nós estamos num processo de santificação, como temos visto aqui, operados pelo Senhor em nós, e isto é a salvação dinâmica. Estamos sendo salvos. Nós não estamos sendo salvos no sentido se vamos ou não para o céu. Estamos sendo salvos porque ainda nós temos o poder do pecado no mundo que quer nos afetar nesta luta interna, e então nós somos salvos. E um terceiro uso, que é o que nós temos aqui, é que seremos salvos por ele da ira. Ira que estava sobre nós e que foi imputada a Cristo da cruz, porque na eternidade e só na eternidade seremos salvos da presença do pecado para toda a eternidade. Aqui é fácil para você decorar. São 3 P's. PPP. Nós fomos salvos do pecado, perdão. Nós somos salvos da culpa do pecado, que é o presente. Nós somos salvos do poder do pecado. E nós seremos salvos da presença do pecado. Então, o primeiro é uma salvação posicional do pecado, depois do poder do pecado e depois da presença do pecado.
E outro ponto de destaque no versículo 9 é que ele diz, sendo justificados pelo seu sangue. Aqui, se você não prestar atenção, você vai ficar chocado e vai dizer que eu sou herege. Então, presta atenção. Nós não somos salvos pela regeneração por nascer de novo. Pastor, mas ele disse para Nicodemo, você tem que nascer de novo. Pasme, nós não somos salvos nem tampouco pela santificação, com nossas boas obras, ou com o livramento progressivo do pecado. É o seu sangue que nos reconcilia. A sua morte é a base e o fundamento daquilo que a sua morte, o seu sangue é a base da regeneração, o seu sangue é a base da santificação, portanto, é o sangue. Havia um hino no passado, há muito tempo atrás, lá perto do dilúvio, que nós cantávamos muito, há poder sim, força sem igual, aonde? No sangue, só no sangue de Jesus, só no sangue de Jesus. Mas nós estamos sendo contaminados pelo mundo, a gente não gosta dessa coisa de sangue. É muito forte. Vamos falar do amor de Deus. Vamos falar das misericórdias. Vamos falar das bênçãos que o Senhor tem para nós. Vamos falar que nós temos que lutar para ficar melhores cada dia. Essa coisa de sangue é muito forte. Isso assusta as crianças, assusta o adulto. Tira o sangue, irmãos, e tira tudo. Tira o sangue e tira tudo. Eu não tenho tempo de contar, um dia eu posso contar para vocês um dos hinos prediletos que eu tenho. E que ainda, vez por outra, quase toda noite eu fico passando na minha mente. Foi quando alguém pediu para um compositor que fazia músicas nos Estados Unidos para os comerciais, visto ser uma nação evangélica, os comerciais da televisão, do jornal, do rádio, na verdade, eles tinham músicas. E esse camarada compunha músicas, era um gênio. Ele compunha músicas, uma mais linda do que a outra. E ele foi contratado para um comercial novo, e ele escreveu um hino. E essa música do comercial falava da obra de Jesus, como todas que ele tinha feito. E ele foi chamado lá e disseram para ele, olha, como sempre, perfeita, vai impactar o povo, mas tem um problema. Está muito carregado essa coisa do sangue, está muito carregado sobre essa coisa da morte de Jesus. Muda aqui e acolá algumas poucas coisas e vai bombar como sempre. Ficou arrasado. E foi para casa. E compôs um cântico. E este cântico chama-se Melhor Canção. E ele diz, melhor canção não há que a de Cristo. E aí ele esbanja de sangue de Jesus, ressurreição, tudo. E compôs essa música. E nunca mais compôs para ninguém. Pode bombar o que for. Se eu não posso falar do sangue, meu nome não vai para música nenhuma. É uma história, como tantas outras. A nossa salvação não é pelas nossas obras. Você está segurando aí? Não é pelas obras, não é pela nossa fé, nem pela regeneração ou nossa santificação. A nossa salvação não é nada fora dele, nada fora da sua obediência passiva e ativa. Por quê? Porque foi a sua justiça, a justiça de Cristo, que Deus imputou a nós. Isto é salvação. Nos versos 10 e 11, que nós já lemos, nós temos a doutrina da reconciliação. Eu já li o texto. Agora vamos ver a última frase do versículo 10. Ele diz, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O texto diz, seremos salvos pela sua vida. Mas uma melhor tradução eu pus seria aqui, mas eu gosto mais de embora alguns não gostem do dogmatismo. Seremos salvos
em sua vida. O texto original tem uma preposição que não pode ser traduzida diferente. Em sua vida. E há uma diferença fundamental entre pela sua vida e em sua vida. Pela sua vida é uma preposição que seria através dela. Mas não foi através dela. O Espírito Santo, na inspiração verbal, palavra por palavra, não pôs aquela preposição. Ele colocou outra preposição. E a outra preposição é o mesmo som. Em sua vida. Porque isto implica num estado e condição. Não é um instrumento, um veículo. O veículo foi pela sua morte. O texto diz aqui, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante ou pela morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos em sua vida. Na união de Cristo, na morte e na vida, Deus alterou nossa condição de inimigos. Deixamos de ser inimigos para sermos amigos, deixamos de ser inimigos para sermos filhos adotados do Senhor. Está aqui para nós. Por isso, não fique enfadado, desfrute o pouco que é de caminhar. Desfrute, desfrute e desfrute. Ele está falando aqui da reconciliação. A reconciliação. Reconciliar é a palavra katalagel, que significa, na língua, alterar ou mudar a condição de alguém. Nesses dois versos, a palavra aparece 3 vezes. Veja o versículo 10, ele diz, fomos reconciliados com Deus. Depois ele diz, versículo 11 no começo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Aqui ele diz, versículo 10, fomos reconciliados, no fim do 10, já reconciliados, segunda vez, e no terceiro, receber a reconciliação. Ou seja, 2 verbos e 1 substantivo. Reconciliados no versículo 10, 2 vezes, e reconciliação no versículo 11. Ambos os verbos estão no aoristo. O que é aoristo? É um tempo verbal de uma ação completada. Ele não está fazendo reconciliação. A reconciliação da palavra de Deus foi feita uma única vez, para sempre. Éramos inimigos. Deus alterou. Por isso que Paulo usa aqui esta palavra, porque quando inimigos, nós fomos reconciliados. Veja o passivo. Nós fomos reconciliados. Nós não nos reconciliamos. Não é uma via de 2 mãos, eu me reconcilio com o Senhor. Não, eu sou inimigo do Senhor. A palavra reconciliar aqui significa que nós, quando inimigos, fomos reconciliados, Deus alterou, Deus mudou a nossa condição. Reconciliar, então, na nossa língua, é desfazer a inimizade. 2 pessoas estão estranhadas uma com a outra, e então alguém vem como intermediário para fazer a reconciliação deles. O juiz faz isso. O juiz é um conciliador. 2 partes chegam numa demanda, um tem uma demanda contra o outro se defende, ataca o outro, e então o juiz vai promover a reconciliação. Um casal chega para divorciar. Meritíssimo, eu vim aqui porque eu não suporto mais esse homem. E ele fala assim, eu também não suporto essa mulher. E o meritíssimo diz com todo respeito, é mesmo? E então, quais são as evidências, os fatos que levam você a odiar essa pessoa? E esse homem aqui,
Aí trazem aqueles fatos, aquelas histórias todas que você nem sabe, nem imagina, só o juiz sabe, que já ouviu isso aqui. E os advogados que participam disso, não é? Cada parte. E então, o juiz vai fazer, ele vai promover, o primeiro passo é uma reconciliação. Ele vai trabalhar pela reconciliação, isso é praxe no nosso país. Reconciliação. Aí quando não tem mais jeito, então o juiz determina o divórcio. Ele julga a causa e determina o divórcio, e a partir daquele instante estão divorciados e vão continuar inimigos o resto da vida. Não é assim na palavra de Deus. Nós éramos inimigos e não tinha um juiz para fazer reconciliação. A reconciliação foi feita pelo ofendido, porque no caso da Bíblia, no tribunal que a Bíblia fala, o prejudicado foi o próprio juiz. Você sabia? O próprio juiz foi ofendido. Eu não sei como é que funcionaria, o juiz pode me ajudar? Quando a ofensa contra o juiz, sabe o que você me diz? Pastor, ofensa contra o juiz da cadeia. Sumária. Meirinho. E trava. É assim? Alguém que ofende o juiz, preso. Nós ofendemos Deus. E em vez de nos prender e nos matar, Ele nos reconciliou consigo mesmo, dando o seu próprio filho, para pagar o preço do resgate que era impagável. Só aqui a gente vai ficar 2 dias, não podemos ficar aqui. Então, na língua do Testamento é mais profundo, está implícito a iniciativa de alguém. Reconciliar no Novo Testamento é a iniciativa de alguém para mudar, alterar o estado de inimizade. E não foi o homem, foi Deus. E ele encerra essa primeira parte do versículo 11, começado no versículo 1, onde ele ressalta o gloriar apenas e tão somente em Deus pela nossa reconciliação. É Deus quem nos reconcilia consigo mesmo em Cristo e não nós mesmos em qualquer atitude da nossa parte, nem mesmo da fé. E nós vemos esse princípio em 1 João, que eu vou passar aqui para você, direto. Se andarmos na luz como está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Esse capítulo 1 de João com o capítulo 2 é o tribunal que eu disse para vocês agora há pouco. Nós temos um advogado, Romanos 8 nós vamos ver lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O diabo, ele não tem noção, ele é fraquinho, é um advogado fraquinho, ele vem e acusa o crente diante do Senhor, ele fala, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ele não sabe de nada. O problema do crente, o problema do homem não é o que ele fez. O problema do homem é o que ele é. Ele é inimigo do juiz. Ele ofende o juiz todo dia, toda hora, todo instante. E então, o advogado de defesa se levanta com a devida vênia. Eu paguei o preço e a ira do juiz foi colocada sobre mim, portanto, justificado. E o juiz, o nosso Deus e Pai, confirma e não aceita acusação. Isso para mim é muito. Eu espero que para você também seja. Se eu caio no pecado, eu perco a salvação? Não, eu perco a comunhão. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, nós vimos que essa sessão foi de 1 a 11, e agora no verso 12 ele aborda um novo assunto. E ele começa com, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Ele começa com portanto. Mas aqui tem uma coisa intrigante. Porque Paulo usa esta palavra, portanto, para iniciar uma nova sessão. Porque se é uma nova sessão,
ela tinha que começar com uma oração principal. Quando ele coloca portanto, essa partícula portanto leva automaticamente à porção anterior. Afinal, é uma porção nova ou está ligada com a anterior? Oh, meus amados irmãos, essa é a gramática da palavra. Ambas as coisas. Paulo usa uma partícula que, na verdade, melhor tradução é por isso. Por isso. A partícula implica numa conexão com a porção anterior, mas ao mesmo tempo introduzindo um assunto novo. Ele vai pegar o resultado da reconciliação e ele vai agora explanar com detalhes o que é esta reconciliação, mas entrando com um assunto novo, que a gente vai ver agora aqui. Por esta razão, ou por isso, é uma partícula que deve ser estudado com atenção para podermos entender e desfrutar da riqueza da porção. É necessário estabelecer uma estrutura para a porção. A dificuldade que nós temos ao ler sem acompanhamento aqui, aí você fala, pastor, mas então como é que faz? Eu não sei nada disso. Sim, então louve a Deus pela nossa vida, pela vida de nossos pastores, que você sustenta, você dá dinheiro para que a gente estude a Bíblia o dia todo. E o retorno é esse para você. Aí eu brinco com as pessoas, né? Você vai querer tirar minha boquinha? Não tira minha boquinha. Se você conseguisse ver tudo sozinho, eu perdi minha boquinha. Então, nos deixe, nós pastores, temos esse privilégio de estudar a palavra, investir tempo na palavra para descobrir isso para você. E depois trazer para você, e o seu papel é beber. Você está morrendo de sede e então te dou um cantil vazio e falo para você, ó, você viaja 100 quilômetros e vai lá ter água fresquinha, lá na Serra do Mar. Olha, fresquinho, vai matar sua sede. Você não vai chegar lá. Se você estiver morrendo de sede, vai chegar lá. A diferença é eu pegar um cantil com água geladinha e falar, está aqui. Eu fui lá na Serra da Mantiqueira, lá na Serra do Mar, e peguei para você essa água fresquinha. Beba. E você bebe e a sua sede é saciada. É melhor? Então, esse deve ser, tem que ser o nosso papel. A gente vai... Agora, você está entendendo que eu estou dando uma ilustração, né? Que na prática aqui é tudo graça de Deus. Tudo graça de Deus. Ninguém olha isso aqui e entende nada. Se o Espírito não agir, não entende nada. Por isso Deus tem levantado homens na história, né? Como eu tenho citado para vocês, e vou citar hoje ainda o Dr. Martin Lloyd Jones, que viu estas coisas e compartilha. E a gente, então, é só um retransmissor. Um retransmissor. De fato, é uma nova sessão, a explanação detalhada da doutrina negligenciada. Qual é a doutrina nova? A nossa união com Cristo. Lembra dos 13 pontos? União. Nós vamos ver isso com detalhes no capítulo 6. Por isso, está se referindo a um pequeno detalhe do versículo 10. Lembra do versículo 10? No finalzinho, muito mais agora estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele fala da reconciliação no 11, e então ele entra no versículo 12, por isso muito mais estando já reconciliados, seremos salvos em sua vida. Em sua vida, que é a união, agora ele vai falar do 12 ao 21, 10 versículos, por causa desta pequena frase do finalzinho. O por isso não está ligado ao versículo 11. Estudando aqui, você vê que o por isso é o versículo 10 no final. Lembra aqui, eu só estou lembrando porque eu tinha feito na semana passada um material e essa semana para ser o de 12 em diante, só estou indo lá, né? Nós vimos lá no versículo 10, seremos salvos em sua vida e não pela sua vida. Ou seja, pela sua morte fomos reconciliados e muito mais em sua vida. Observa a ênfase, o muito mais é Paulo dizendo, o sangue nos deu a condição. Agora, a vida do Senhor, essa união com Ele,
quando ele morreu, nós morremos com ele. E quando ele viveu, nós vivemos com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Vai ser o capítulo 6 na semana que vem. Então, no versículo 2, temos uma declaração vital. Olha só essa frase. Leia essa semana, reflita. O relacionamento que temos agora com Jesus é o mesmo que tínhamos com Adão antes da salvação. Estávamos nele quando ele pecou no jardim. Um homem sem o Espírito Santo não entende. E, infelizmente, muitos que são crentes também não entendem. Porque não querem entender a palavra. Pastor, quer dizer que o Adão faz a burrada? Sabe que eu vi esses dias aqui, alguém mandou uma piadinha. Eu não gosto muito, não fico muito confortável com piadinha de crente, de Bíblia, não. Mas alguém mandou uma piadinha de a pessoa no céu. Quando ele chega no céu, tão perplexo, quando vê Jesus, dá um abraço, Jesus, e que legal, Senhor. De repente ele vem Moisés e abraça Moisés. E de repente vem Davi, aí de repente vem Adão e fala assim, eu pego você. Você acredita que eu vi isso aí essa semana? Que isso? Não entendi. Quer pegar Adão pelo pescoço? Sabe por quê? Porque não entendeu. Não entendeu, desculpa. Eu não sei nem quem mandou. Então não estou falando de carapuça, porque eu não sei quem mandou mesmo. Mandaram, riram, brincaram lá. Eu fiquei pensando, precisa assistir Romanos. Precisa assistir Romanos. Agora, não me tenha por pesado, eu sei que é uma piadinha, tá bom? Tá bom, eu sei que é uma piadinha. Mas, olha aqui. Quando Adão pecou, nós não sofremos porque Adão pecou. O que a Bíblia diz é que nós estávamos em Adão quando ele pecou. Isto equivale a dizer que se não fosse Adão, fosse eu, seria exatamente a mesma coisa. E se fosse você, com todo respeito, seria exatamente a mesma coisa. Não entra nessa de que se você tivesse lá, tinha feito melhor que Adão, porque isso é blasfêmia contra Deus. É, pastor? É. Por quê? Um simples detalhe. Está escrito que Deus criou Adão. E você vai dizer para mim que Deus criou algo imperfeito? Por quê? Porque você é mais perfeito que Adão. Porque Adão, que foi criado perfeito, fez a burrada. Você está dizendo que você não faria. Sabe o que é isso? De novo, blasfêmia contra Deus. Porque Deus não aperfeiçoa. Deus não cria algo melhor. Por isso, você quer saber? Deus não é um ser criado. Ele tornou-se homem sendo Deus. Porque Deus não tinha como criar um homem melhor que Adão. Qualquer homem ali faria o que Adão fez. Por isso existe a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Por isso e por isso. Assim, esta porção é a explanação detalhada do fato. Assim como estávamos em Adão antes de crer, agora estamos em Cristo, a sua justiça. Assim como o pecado de Adão foi posto sobre todos os homens, a justiça de Deus é imputada sobre todos os homens que serão salvos. Então, nossa primeira tarefa é entender a estrutura gramatical do texto. Aí eu repito, parece enfadonho e difícil, mas simplesmente ler superficialmente isso aqui não vai dar a compreensão necessária que nós precisamos para entender o que Paulo está dizendo. Jesus é o último Adão, Paulo disse em 1 Coríntios 15, 45. O que significa? Gramaticalmente, Paulo abre o assunto no versículo 12. Mas quando se começa um texto, veja o versículo 12. Portanto, ou por isso, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também. Então, sempre que um versículo começa com assim, ele requer
um assim também, porque assim é uma partícula de comparação. Assim, assim também. Só que na nossa tradução em português, o versículo 12 tem um pensamento completo, mas no texto não é um pensamento completo, porque aqui o assim também está entre a palavra morte, assim também a morte passou. Então significa que Paulo está dizendo que o pecado entrou no mundo, assim também a morte passou a todos os homens. Ele está dizendo que a morte passar a todos os homens é a conclusão da morte ter entrado no mundo. E então, isto se fosse verdade, veja, então implica que a morte passar a todos os homens seria a conclusão do pensamento de que a morte entrou no mundo. O que não tem sentido teológico. E pior, o que fazer com os versos 13 a 17? Pastor, é só continuar lendo. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que tem a ver que a lei estava no mundo, o pecado não é contado quando não há lei, com o fato de que a morte entrou por um homem e passou para todos os homens? E assim nós lemos a Bíblia e ficamos nós não entendemos, dá nó na cabeça. Por quê? O que é o texto? Porém, uma tradução melhor do texto 12 é: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e assim a morte passou a todos os homens. Então, isto é uma adição. A morte entrou no mundo e passou a todos os homens. O E se torna um aspecto do processo. Não é o resultado do processo, não é o assim também. Ele está continuando. O pecado entrou no mundo por um homem e assim o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a gente fala, e aí, Paulo? Continua, Paulo. Vai, Paulo, vai, Paulo. E Paulo não vai. Paulo não vai. Paulo não vai. Porque eu estou esperando o assim também. E o assim também não chega. Então, isso deixaria o pensamento do versículo 12 em aberto. Esse é o ponto. Paulo começou, lembra que eu estou dizendo, rodinha na mão? Paulo está escrevendo, quando ele fez essa declaração, que ele ia concluir o pensamento, o Espírito disse no ouvido do apóstolo Paulo: tem mais, Paulo, não para aí não, Paulo, não para aí, Paulo, eles não vão entender, Paulo, você tem que voltar mais um pouco, trata sobre a lei, Paulo, fala mais sobre a lei, eles não entenderam ainda. Então Paulo escreve de 13 a 17, então significa que o pensamento vai ser concluído, o que vai ocorrer aonde? No versículo 18, veja o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, viu? Paulo pegou exatamente o gancho do e assim, a morte passou a todos os homens. Então Paulo pegou o gancho do versículo 12 e ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. O apóstolo Paulo concluiu o seu pensamento. Irmãos, é maravilhoso. Paulo foi exatamente com outras palavras no mesmo assunto do versículo 12 que ele tinha deixado aberto. E dá um pensamento no versículo 18 e no versículo 19. Pois assim como por uma só ofensa veio sobre todos os homens, assim também por um ato de justiça. Então, o que fazer com o 13 a 17? Aqui é os versos, não verbos. Os versos 13 a 17 são, na verdade, um parênteses para a ampliação e explicação desta união, tanto de Adão, mas principalmente com Cristo. Paulo falou no versículo 10 que em sua vida
ele entra no versículo 12 mostrando de que a morte de Adão, o pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. Então agora ele vai explicar que por causa desta união, da mesma forma, nós estamos unidos a Cristo na salvação, e ele só vai concluir isso no versículo 18. Agora a parte complicada para você que você vai ter que olhar depois. O Dr. Martin Lloyd Jones, na verdade, e corretamente, pela gramática, ele sugere 2 parênteses. Um grande parêntese de 13 a 17, mas com um parêntese menor, 15, 16, 17 dentro do maior. Aí tem uma expressão, parece matemática, né? Então seria assim, ele abre o parênteses 13 e 14, então o que significa? Que no 14 ele tinha que pôr o assim também, porque ele construiu para isso. E quando chegou no 14, em vez dele colocar assim também, acredite, Paulo abre um outro parêntese que vai até o 17. 15, 16, 17. E então no 17 ele fecha o parênteses que ele começou no 15 e fecha o parênteses do 13. Agora, eu fiz aqui como se fosse uma matemática, mas na gramática também é assim. Como é que é assim? Você vai fazer uma explicação, você abre aspas. Só que se dentro daquele texto você tiver um outro pensamento, o que você faz? Você abre aspas com um tracinho só. Eu não sei como é que é o nome, né? Porque aspas são 2 tracinhos. 2 aqui e 2 aqui. Mas se no meio eu tenho um pensamento, no meio, quando começa o pensamento, eu abro um só, aí fecho um só, e no fim eu fecho os 2. Então seria, abre com 2 tracinhos aqui, no versículo 15 abre com um tracinho, no versículo 17 fecha um tracinho e fecha os 2 do outro, entendeu? Eu espero que você tenha entendido. Ele diz, versículo 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito de Deus. Ele abriu outro parênteses. Agora vai falar do dom gratuito. Versículo 16, o dom gratuito. Então no 17 ele diz, seja pela ofensa de um, ou por meio de um só, reinou a morte muito mais aos que recebem a abundância da graça. Então ele fecha o parênteses e vai entrar na conclusão do verso 18. Versículo 13 e 14 é um parênteses para explicar o fim do 12. E os versículos 15 a 17 é para explicar o fim do 14. Por isso que é um parênteses dentro do parênteses. Então, nesse parênteses, do 15 a 17, Paulo fala no final do 14. Dá para perceber, então, que os versos 15 a 17 explicam a última frase do versículo 14, enquanto que os versos 13 e 14 explicam a última frase do versículo 12. Guarde isso quando estiver nessa semana, porque aqui é a dica. O versículo 15 a 17 é o fim do 14, e o 13 e 14 é o fim do 12. A explicação e a outra explicação. Paulo vai então para o versículo 18 e 19, quando ele conclui definitivamente o pensamento 12. E por último, ele vai para o versículo 20 e 21, e ele encerra o capítulo 5. Esses versos são como um pós-script. Eu tenho 2 minutinhos, na verdade eu já morri aqui, mas vou ter 2 minutinhos, tá bom? Depois de novamente explicar o papel da lei, que é dar o peso ao agravamento ao pecado, ele diz, a lei traz consciência ao pecado. Antes da lei, Deus não levava o pecado em conta, mas quando a lei veio, ela veio para que avultasse o pecado. Mas ele introduz a coisa que era mais importante, na verdade, era o papel da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, com essa estrutura em mente, nós temos que ir para o versículo 12, tá bom? Agora, no versículo 12, que ele entrou, ele é tão importante que nos próximos slides, quando você estiver lendo, você vai ver uma explicação do versículo 12, quase que palavra por palavra, para deixar bem solidificado esta união com Cristo. Mas por que o ser humano é como é? Por que agimos como agimos? Afinal, por que nós morremos?
Então, tem a visão do mundo e a visão da Bíblia. Romanos 5,12, então, é tão profundo que nós podemos falar quase palavra por palavra. Nos slides futuros, tem 5 destaques do versículo 12, que você vai ler aqui. Está aqui o pecado, a personificação do pecado, depois entrou no mundo, a doutrina da queda, pelo pecado a morte, a universalidade da morte, a quarta, passou a todos os homens, e o quinto, por um só homem, mostrando-lhe que a morte universal se tornou distinto de toda a humanidade. Por isso, o homem não se torna pecador quando ele peca, mas ele pecará porque ele é pecador. Todos estavam ou estávamos e estão em Adão. E essa verdade é fundamental para entender o Evangelho de Deus. Paulo fez tudo isso para explicar o Evangelho de Deus do versículo 1. Estamos agora em Cristo, como estávamos em Adão por natureza. Estávamos em Adão, agora nós estamos em Cristo. O termo um só aparece 12 vezes dos versos de 12 a 19. E eu vou encerrar os slides lá, que eu não vou fazer agora aqui. Domingo que vem eu parto daqui para vocês, só para explicar o versículo 20 e 21, onde ele usa um trocadilho de palavras. Ele comecia com uma partícula de, que não está na nossa língua portuguesa também, o mas aqui, ok? Parece postscript, ou seja, está escrevendo uma carta, quando você encerrou a carta, um abraço para você, um beijinho, aí você falou, não posso parar agora, tem uma coisa muito importante que eu não posso esperar a próxima carta, que você faz, P.S. e põe um pensamento, e manda a carta. Paulo fez exatamente isso. O verbo avultar e o verbo abuntar, aqui, são traduções da mesma palavra, onde o pecado avultou, a lei fez avultar o pecado, depois onde abundou o pecado, a lei faz avultar o pecado, onde abundou. Avultar e abandonar, e abundar é a mesma palavra, que está aí, pleonazo. Agora, superabundou é uma outra palavra, olha o tamanho da palavra, é uperepericeusem. Uperepericeusem, Paulo diz. E essa palavra é uma palavra de presente do apóstolo Paulo. Ela traz um prefixo que significa super. Porém, Paulo usou essa palavra sem o prefixo, como superabundar em 2 Coríntios, superabundou a generosidade. Então, na verdade, Paulo está dizendo que onde abundou o pecado, hiperabundou a graça. Super era pouco. Paulo não se contentou de dizer que a graça superabundou, ele colocou uma preposição que intensifica, essa preposição é super. Então ele disse super, 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 hiper. E essa é a linguagem do apóstolo Paulo. E foi tão contundente isto, e é assim no meio teológico, que Paulo vai gastar o capítulo 6 inteiro, para responder um questionamento quando alguém diz, então agora é fácil, né? Quanto mais pecado, melhor. E Paulo vai escrever o capítulo 6. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a sua paciência aqui. Estude essa semana para que você seja abençoado. Amém? Deus amado, obrigado por esse tempo. E a glória e honra é do Senhor. Obrigado pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós e que ilumina nossas mentes. E é no nome santo de Jesus que eu te bendigo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.